Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que têm ofertado nessa hora, têm colocado, Senhor, à disposição dos seus recursos, Senhor, para que sejam usados, Senhor, na sua obra, e nós queremos glorificar o Senhor e, Deus, também agradecer, Senhor, pela vida desses irmãos que têm nos ajudado a continuarmos em frente, a continuarmos sendo bênção, ó Deus, na nossa cidade, na nossa região, no nome de Jesus. E nós clamamos a sua bênção, Senhor, a sua graça sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Pai, que não só, Senhor, a sua vida financeira seja abençoada, mas, Deus, que haja a tua bênção em cada área da vida dos nossos irmãos. Nós clamamos a ti, Senhor, abre as portas dos empregos. Oh, meu Deus, eu te peço, leve clientes, Senhor, também aos nossos irmãos, Senhor. Pai, que a tua graça, Senhor, esteja a favor deles, Senhor, a cada dia, Senhor, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Amém. E enquanto você compartilha essa transmissão, enquanto você também se prepara para ouvir a palavra dessa noite que o pastor Giovanni vai nos dar, uma palavra que eu tenho certeza que vem direto do coração do Senhor, você pode também nos adicionar aí no seu telefone e estar conosco também pelo WhatsApp. Nós temos um canal de comunicação também por ali também, e a gente pode ter um contato um pouquinho mais próximo com os irmãos. Então, como você faz isso? Você adiciona o nosso número o DDD é 44 e o número é 99179 3977. Vou repetir, DDD 44, o número é 99179 3977. Você nos adiciona aí no seu telefone, na agenda dos seus contatos, e nos envia uma mensagem com o seu nome completo lá no WhatsApp, para que a gente também possa te adicionar e te colocar na nossa lista de transmissão, e você vai estar por dentro de todas as coisas que acontecem aqui, as nossas programações, os links de transmissão. Então você não fica de fora de nada. Amém, queridos? Então já se assenta aí, né? Pega a sua Bíblia, pega o caderno de anotações aí e vamos nos desligar das nossas distrações para nós ouvirmos a palavra do Senhor nessa noite que vai ser ministrada pelo pastor Giovanni. Amém? Graça e paz, amados, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, o seu coração. Uma alegria estarmos aqui através das redes sociais, através dessas mídias tão importantes nesse momento difícil que estamos vivendo. Não estamos próximos fisicamente, mas estamos juntos, num só coração, num só espírito. O Espírito Santo de Deus, que está em mim, que está aqui no Obreiro Ricardo, também está aí com você, na sua casa, na sua família. Que a glória de Deus esteja sobre você, que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa noite. Então abra o seu coração, deixe Deus falar conosco. O nosso tema hoje é um tema extremamente relevante, extremamente importante nos dias que nós estamos vivendo, que é superando a angústia. E nós vamos aprender o que é a angústia, como é que ela se perpetua dentro do nosso coração, como é que nós podemos resolver essa situação dentro de nós, e como é que nós podemos superar a angústia do ponto de vista da palavra de Deus, dentro da cosmovisão cristã, dentro daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Eu e você vamos superar as crises, as mazelas, as pandemias, as dificuldades, as tristezas, as amarguras de coração, querido, em Deus. Eu e você, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, podemos superar toda e qualquer angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu te convido a abrir comigo o Salmo de número 130. É um lindo salmo, o Salmo de número 130. Abre aí a palavra de Deus juntamente com a sua família e abre o seu coração para aquilo que Deus vai falar através da sua palavra. Salmo de número 130, a Bíblia Sagrada nos diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Sê tu, soberano Senhor. Se tu registrastes os pecados, quem escaparia? É uma pergunta que o salmista faz, e a resposta é: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança.
espero pelo Senhor, mais do que os sentinelas ou os vigias pela manhã. Sim, mais do que os sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe ao seu coração essa linda palavra de Deus para mim e para você. Superando as angústias. O que é angústia? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que significa a palavra angústia. Muita gente fala, né? Ai, pastor, eu estou angustiado. Você escuta muitas pessoas falarem, né? Ah, pastor, eu estou em depressão, estou em estresse, estou aflito, estou atormentado, estou em angústia. E você vai entender o que é angústia, o que é que alguns pensadores falam sobre isso, e o que a palavra de Deus fala sobre isso, porque é o que nós vemos assolando o coração do salmista aqui no Salmo de número 130. Aqui era um salmo, né, de peregrinação, ou seja, que os israelitas cantavam ao Senhor uma vez por ano quando estavam indo na direção de Jerusalém, subindo os montes, na cidade santa, eles cantavam essas canções diante do Senhor. E fala aqui de uma mazela, de uma dificuldade, de algo que assola todos os corações, que é a questão da angústia. O que o dicionário fala sobre angústia? Qual é o significado dessa palavra? Angústia no dicionário significa carência. E talvez você esteja sofrendo com isso hoje, uma carência, né? Muita gente nesse tempo de pandemia está isolada, está sozinha na sua casa, no seu lar, às vezes afastado dos seus familiares, por uma questão de proteção de si e dos outros. Carência é um dos significados da palavra angústia. A outra é sentimento de falta. Muita gente está sentindo isso nos dias de hoje. Outro significado de angústia é um estado de ansiedade. Você fica ansioso, você fica preocupado. Inquietude é outro significado da palavra angústia. E o outro significado é sofrimento. Qualquer tipo de sofrimento, de dor. E por último, tormento. Aqui, claro, num caso mais grave, onde você se sente atribulado, atormentado, né, debaixo de alguma espécie de medo. É isso que significa a palavra angústia nos dicionários. E o que pensadores falaram sobre a angústia? E antes de nós falarmos sobre isso, eu gostaria que à luz dessa palavra bendita que nós acabamos de ler, você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e vamos pedir a graça de Deus para conosco. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença gloriosa, nos humilhamos diante da Tua palavra, porque queremos aprender juntos, com a ajuda do Teu Espírito Santo, debaixo da Tua graça. Nós queremos aprender a superar as angústias que muitas vezes assolam os nossos corações. Senhor, dá-nos essa capacidade, ó Deus, essa capacidade de resiliência, de enfrentarmos os desafios, as dificuldades, os problemas e superá-los na graça e no poder do Senhor. Abençoa cada vida, cada casa, cada irmão e irmão que está nos ouvindo, aflito, sofrendo, carente, sentindo falta de algo, se sentindo ansioso, inquieto, sofrendo ou atormentado. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra traga paz, a paz que excede todo entendimento. A paz, ó Deus, nos corações, nos lares, nas famílias. Nós te pedimos isso de todo o coração. Sê conosco nesse momento, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vimos o que é angústia, o seu significado. E agora nós vamos ver juntos aqui, antes de saber aquilo que a Bíblia mesmo diz sobre isso, o que alguns pensadores falaram sobre essa temática tão importante, que faz parte do pensamento humano, da condição humana, chamado angústia. Em primeiro lugar, eu trago para vocês um grande pensador dinamarquês, Kierkegaard. Ele diz assim: a existência é cheia de possibilidades. E quando você se enfrenta todas as possibilidades que a vida lhe impõe, isso acaba causando angústia. Kierkegaard também diz que as possibilidades que se apresentam ao homem não tem nenhuma garantia de realização, de que aquilo vai se efetivar. E isso acaba causando angústia no coração. E o homem, quando é deparado
diante, quando ele enfrenta todas essas possibilidades que a vida coloca à sua frente, diante dele, o homem diante disso só tem dois caminhos, segundo esse pensador: o desespero por um lado e por outro lado a fé. Olha que tremendo essas duas colocações: desespero de um lado, desespero, e do outro lado a fé. E a fé ele coloca como lançar-se àquele a quem tudo é possível. De quem que ele está falando? Do nosso Deus. Até porque Kierkegaard, ele além de um filósofo, um pensador, um grande pensador, um dos pais do existencialismo, um movimento filosófico, ele também era teólogo, ele também era cristão. E ele diz que a fé é isso, é aquele salto, é lançar-se àquele a quem tudo é possível. E nós sabemos que sem fé é impossível, mas com fé tudo é possível àquele que crê. E é necessário crer. Aquele a quem tudo é possível, ele está se referindo, sem dúvida nenhuma, ao nosso Senhor. Ele já dizia que a angústia é parte essencial da espiritualidade própria do homem, e que a angústia deve nos levar a buscar a Deus. Ele diz que o homem com uma espiritualidade débil, fraca, frágil, busca mascarar ou esconder a angústia que está sofrendo. E nós vemos muito isso nos dias de hoje, Pessoas, de alguma maneira, tentando mascarar, tentando esconder a angústia do seu coração, nas drogas, na bebedice, nas compulsões, nos vícios, na carnalidade, na imoralidade, nos pecados horrendos, nas situações diversas de corrupção humana, de pecado, de sujeira, que a Bíblia revela que, infelizmente, muitas pessoas acabam tentando mascarar e esconder a angústia através de pecados, de falhas morais ou então de vícios e compulsões. Um outro também pensador, o pai da psicologia, Freud, dizia que a angústia é a reação do ego ao perigo. O ego aqui como centro da personalidade humana, onde o centro do homem está diante desse ego, a reação do ego ao perigo é o que acaba gerando angústia. Ele também diz que a angústia é a própria essência do perigo. E num outro momento ele diz que a angústia é uma situação de impotência. É quando a pessoa se sente impotente diante de algo ou de determinadas situações. Talvez você esteja se sentindo assim, querido, aqui nessa noite, mas a palavra de Deus, aqui no Salmo 130, tem a resposta de Deus para que você e eu, nós, juntamente com Deus, possamos superar essas angústias, essas mazelas na nossa alma, essas dificuldades que muitas vezes assolam o nosso coração. O Salmo 130 é um grito por socorro. É um grito do povo de Deus por socorro. O povo de Deus também sofre, o povo de Deus também passa por mazelas na alma, por crise, por dificuldades, por problema. O Salmo 130 é uma prova disso, é um grito do salmista por socorro. O salmista aqui se mostra, se revela no mais profundo angústia, no mais profundo abismo da angústia. E lá no mais profundo da sua angústia, ele clama ao Senhor. Ele dali faz ouvir a sua voz e descreve os seus lamentos aqui relatados a nós. É interessante, eu estava lendo esse trecho, ela aparece 8 vezes a palavra Senhor. E nada na Bíblia é à toa, querido. Por que aparece Senhor tantas vezes nesse salmo? Porque a chave para nós superarmos a angústia está no Senhor. É o Senhor, a palavra Senhor aqui, Yahvé, ou Jeová, traduzido para o português, é aquele que existe. E aquele que existe, o nosso Deus, o nosso Senhor, que para muitos judeus, depois começaram a chamar de Adonai, que significa meu Senhor, um nome que é cheio de reverência em si mesmo. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus judaico-cristão, esse mesmo Deus, que aparece 8 vezes aqui no Salmo 130, Ele é a resposta para você, para o seu coração, para a sua angústia, para a sua dor, para o seu sofrimento, para a dificuldade que você está enfrentando. Não é à toa que 8 vezes o salmista menciona o nome do Senhor. Como é que nós podemos superar a angústia? É no
Senhor, aquele que existe, aquele que é o meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Senhor, o Adonai, o Jeová, o Jeová, ou o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O grande eu sou é aquele que pode nos tirar de toda e qualquer dificuldade que essa vida nos impor. Então nós vemos nesse Salmo 130, 7 verdades maravilhosas, explícitas, notáveis, que eu e você podemos aplicar na nossa vida, se queremos superar as angústias que muitas vezes tentam assolar os nossos corações. A primeira delas, querido, está na parte A do primeiro versículo, quando aqui o salmista diz: das profundezas clamo ao Senhor. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui é que Deus nos resgata das profundezas da alma. Deus nos resgata das profundezas da alma. É o primeiro princípio, é o princípio número 1 que nós aprendemos aqui. Você vê, e eu também podemos ver o escritor sagrado aqui, num poço profundo, num poço de alma, que ele caiu num lugar profundo, foi lançado numa cova existencial. E como isso acontece muitas vezes com você, comigo, com qualquer ser humano, querido. Às vezes a gente acha que só nós estamos sofrendo, só eu estou passando por isso. Não, irmão. Essas covas existenciais podem acontecer com qualquer um, e o salmista nos revela que Deus nos resgata das profundezas da alma. Não tem como descer mais aqui, ele já estava no mais profundo da alma, já chegou às regiões mais abissais, mais profundas da sua dor, do seu desespero. Muitas vezes nós nos sentimos assim, assolados, amedrontados, nos sentindo aqui em todas essas palavras que significa a própria palavra angústia. Querido, muitas vezes nós nos sentimos assim, e aqui o salmista vive a falência dos seus recursos, parece que se esgotaram os seus recursos, ele está ali no mais profundo abismo, nas profundezas da sua angústia. Mas Deus nos resgata das profundezas da alma. Eu estou aqui nessa noite, querido, para declarar sobre a tua vida, que Deus, o nosso Deus, o Adonai, o Jeová, aquele que existe, o nosso Senhor, que aparece 8 vezes nesse salmo, Ele é aquele que te resgata das profundezas da sua alma. A alma fala de emoções, fala de sentimento, fala do centro da personalidade humana, onde está o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa inteligência, mas também a nossa vontade, a nossa capacidade de escolher, as nossas decisões, mas também as nossas emoções, os nossos sentimentos. É ali na alma e das profundezas mais obscuras da nossa alma, Deus nos resgata, Deus nos tira de lá, louvado seja o nome do Senhor. Segundo princípio que nós aprendemos está na parte B do versículo 1, e no versículo 2 o salmista diz: ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. O que nós aprendemos com isso, querido? Deus escuta o nosso clamor. Deus escuta o nosso clamor. A sua oração, meu irmão, se ela está alinhada com a palavra, Deus escuta. Se você está sofrendo, clame a Deus, ore a Deus, faça súplicas. Aqui a palavra é súplica, súplica, e também no primeiro versículo fala clamor, clamo a ti. 2 palavras utilizadas aqui para oração. Súplica é um choro, é uma oração copiosa, envolvida com choro, com emoção, com sentimento. Nós vemos aqui o salmista, né, o sofrimento, irmão, aprenda isso, o sofrimento nos matricula na escola da oração. Quantas e quantas vezes estamos sofrendo, e isso nada mais é do que Deus nos ensinando a clamar a Ele, a buscar Ele, a suplicar por Ele. É na escola da oração que nós somos formados. Quando estamos aflitos, irmãos, nós gritamos por socorro. E não é só no socorro que nós temos que buscar Deus, é todo o tempo, em todo lugar. O próprio apóstolo Paulo fala lá no final de 1 Tessalonicenses, em que nós devemos orar em todo o tempo, orar sem cessar. A oração, querido, não impressiona a Deus. A oração nos conscientiza de que Deus é o nosso Pai, de que Deus está conosco. Por isso, querido, quando você estiver sofrendo, com dor, com dificuldade, quando estiver aflito, grite pelo socorro do Senhor.
Foi isso que o salmista fez aqui no versículo 2. Das profundezas ele clamou às alturas, aos céus, e Deus ouviu o seu clamor. Em sua fraqueza ele gritou pelo Deus Todo-Poderoso, pelo El Shaddai, pelo Deus onipotente, onisciente, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus onipresente que está em todos os lugares, o Deus onipotente que tem todo o poder. E nós vemos aqui que o salmista, tendo gritado ao redor e não encontrado nenhum socorro, às vezes humano, né? Às vezes material, não, ele roga ao Senhor, para que o Senhor ouça a sua voz, e que os seus ouvidos, ou seja, os ouvidos do Senhor, sejam inclinados diante das suas súplicas, diante da sua oração, diante da sua intercessão. Irmão, Deus tem a resposta para você. Clame a Ele, busque a Ele como nunca antes na história da tua vida. Tudo isso que nós estamos sofrendo a nível mundial, né? O mundo todo está sofrendo, o mundo todo está convulsionado. Em meio a essa pandemia, essa tribulação toda que nós estamos enfrentando, é Deus usando a dor e o sofrimento, como disse C.S. Lewis, como um megafone para chamar a nossa atenção, a tua atenção e a minha atenção. Ó, meus irmãos, como é necessário o clamor do aflito. O seu clamor é necessário, o meu clamor, como é urgente a causa daqueles que estão em profundas agonias de alma. Então ore ao Senhor, e a seu tempo, não é no teu tempo, é no tempo de Deus, e do modo de Deus, não é do seu jeito, é do jeito dele, do modo dele, e no tempo dele, Ele responderá você, é o que afirma a palavra de Deus. Terceiro princípio que nós aprendemos aqui, querido, está no versículo 3, onde a Bíblia Sagrada diz: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? É uma pergunta do salmista. E aqui nós vemos o quê? Que Deus revela som dos nossos corações, Deus revela a nossa pecaminosidade. Terceiro princípio que nós vemos no Salmo 130, que Deus revela as nossas trevas interiores, os nossos comportamentos errados, o quão pecadores somos, o quão pobres de espírito somos, o quão frágeis nós somos. Deus revela a nossa pecaminosidade. Nós vemos aqui essa dramática realidade vivida pelo salmista. E não é diferente daquilo que eu e você enfrentamos. E tinha a ver com o quê? Com as suas iniquidades. O homem é pecador, o homem é corrupto, o homem precisa de Deus, o homem sem Deus está perdido, está corrompido, está lascado. Não, irmãos. Deus, nós vemos aqui que Deus revela a nossa pecaminosidade. Nada nos faz sofrer mais do que o pecado. Entenda isso, meu irmão. O pecado é um vírus mortal. O pior vírus da humanidade não é o Covid-19, é o pecado. O pecado é o maior atormentador dos homens. Não é essa pandemia, é o pecado. O pecado é o maior mal que existe. Não é o Covid-19, pois o pecado nos priva do maior bem. E o maior bem é o que? A presença gloriosa do Senhor. Sabe, amados, aprenda isso. O pecado é o maior mal que existe. E é o mal que nos priva do maior bem, a presença gloriosa do Senhor. O pecado também é uma falácia, né? É um falatório ali, vão, fútil. O pecado é pior do que uma doença. Presta atenção no que eu estou falando. É mais desastroso do que a própria morte. Né? Tem gente que tem medo da morte, mas não tem medo do pecado. O pecado é pior do que a morte. Porque se você não abandonar o pecado, se você não se arrepender dos pecados, aí você vai experimentar a segunda morte, que é a condenação eterna, que é muito pior do que a morte física. O pecado é uma falácia, ele promete prazer e paga com sofrimento os homens. Ele promete liberdade, mas o que ele faz é escravizar você. Por isso que Deus revela as nossas trevas interiores, o nosso pecado, para tratar com ele. O pecado promete vida, mas na verdade ele mata. O pecado é pior do que uma doença, como eu falei, é mais desastroso do que a própria morte. O pecado separa o homem de Deus no tempo e, se nós não nos arrependemos, também na eternidade.
Então nós temos que tratar com seriedade o pecado. O pecado sempre levará o pecador mais longe do que ele gostaria de ir. Ele prendê-lo-á mais tempo do que gostaria de ficar. E lhe custará um preço mais caro do que gostaria de pagar. Preste atenção, o pecado é um vírus mortal, que se você não tratar com um antídoto chamado confissão, abandono do pecado, arrependimento, ele pode matar você e, pior do que isso, te condenar eternamente para ser banido da presença do Senhor em fogo eterno. Irmãos, o que diz o salmista nesse versículo é: ó, se Deus cobrasse de nós os nossos pecados, estaríamos todos perdidos, estaríamos todos muito mal. Mas aí entra o quarto princípio que nós vemos nesse salmo. Além de Deus revelar a nossa pecaminosidade, o terceiro princípio, o quarto é que Deus deseja a nossa restauração. Deus deseja a nossa restauração. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: Deus deseja a sua restauração, a sua transformação de vida, a sua santificação. Em vez de Deus cobrar a nossa dívida, meu amado irmão, Ele nos perdoa, Ele está disposto a nos perdoar. Da cruz emana o poder de Deus sobre as nossas vidas. A cobrança de Deus seria lançar-nos prontamente no inferno, e estaríamos perdidos para todos sempre. Mas em vez disso, em vez de nos condenar pelas nossas iniquidades, nós vemos que Ele, o nosso Deus amoroso, o coração paternal de Deus, cancela as nossas dívidas. Quando confessamos e abandonamos os nossos pecados, Ele já não se lembra mais, Ele cancela as nossas dívidas, os nossos pecados, quando confessamos e abandonamos de todo o coração, com o coração quebrantado e humilde diante de Deus. Com Deus, irmão, preste atenção, está o perdão. Claro que esse perdão não é para que a gente abuse da sua graça, mas para que possamos viver uma vida no temor reverente de Deus, em todo lugar e em todo tempo. Não abuse da graça de Deus, não faça graça com a graça de Deus. Leia lá Hebreus 10, 25 em diante, até o versículo 31, você vai entender a seriedade disso que nós estamos falando. Com Deus está o perdão, não para que a gente abuse da graça de Deus, mas que tenhamos temor em todo tempo e em todo lugar. O perdão divino, ele deve produzir 3 coisas no nosso coração. Primeiro, gratidão. Agradeça a Deus pelo perdão dos seus pecados, agradeça a Deus pela sua obra maravilhosa na cruz, agradeça, louve a Deus por toda a eternidade, por tudo aquilo que Ele fez por nós, pelo seu amor revelado na cruz do Calvário. Tenha gratidão, é o primeiro princípio que deve permear o nosso coração. O segundo é uma santa reverência. Tenha reverência diante do Senhor, viva na sua presença com reverência, como nós estamos falando, com seriedade, com dignidade, uma vida honrosa, uma vida consagrada, uma vida santificada diante do Senhor. E em terceiro lugar é o que nós estamos falando: tenha temor do Senhor. Tenha medo de pecar, tenha medo de ferir o coração de Deus e arrebentar a tua alma. Tenha temor do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 1,6, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o apartar-se do mal. Se você quer ser sábio, querido, tema ao Senhor. Seja grato ao Senhor e viva diante de uma santa reverência, porque constantemente nós estamos na presença do nosso Deus. Hebreus 4, capítulo 4, a Bíblia diz que todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem eu e você, nós teremos que prestar conta. A vida que você vive, querido, não é sua, é de Deus. Mas um dia eu e você teremos que enfrentar os olhos como chama de fogo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele vai nos cobrar no sentido de que tipo de vida nós vivemos, que tipo de atitudes nós tivemos, que tipo de pensamentos nós abrigamos, que tipo de palavras nós liberamos. Nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e logo depois disso vem
o juízo. Há juízo pós a nossa morte. Então entenda e compreenda. Só existe 2 destinos eternos: o céu ou o inferno. O lar celestial, o seio de Abraão, o lugar das moradas eternas que Deus tem preparado para mim e para você, ou então o lago que arde com fogo e enxofre, o inferno, o Hades, esse lugar de tormentos eternos, de fogo que não se apaga. Não é esse lugar que Deus tem preparado para nós. Ele está disposto a nos perdoar. E o perdão divino deve produzir em nós gratidão, santa reverência e temor do Senhor. Amém? O 5º princípio que nós aprendemos, meus irmãos, é que Deus promove uma fome espiritual naqueles que o buscam, naqueles que estão angustiados, mas clamam ao Senhor. Deus promove, em 5º lugar, uma fome espiritual no nosso coração. Irmão, é uma fome que não se acaba. É diferente dessa fome natural que nós temos, né? Daí a gente come aquela coisa gostosa, maravilhosa, enche a nossa barriguinha, nos sentimos satisfeitos e algumas horas depois voltamos a sentir fome. Não, meu irmão, a vida espiritual você tem uma fome constante. E essa fome só vai ser saciada com a presença do nosso Deus, com a palavra bendita de Deus que alimenta a nossa alma. Sabe, amados, quando você nasce de novo, uma fome por conhecimento, uma fome por sabedoria, uma fome espiritual, Deus promove no nosso coração. É o que nós vemos no versículo 5 e 6 do Salmo. Ele diz: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. Sim, mais do que os sentinelas esperam pela manhã. Então nós vemos que aqueles que são perdoados por Deus e arrancados das profundezas da alma, não só temem ao Senhor, mas também anseiam por Ele, esperam pela sua palavra. Meu irmão, você tem buscado a direção de Deus para a sua vida na palavra? Ou você tem guiado a tua vida por sentimento, por emoções, pelo momento, por aquilo que aparece diante de você? Irmão, quem vive com Deus aprende a esperar no Senhor. O tempo de Deus e do modo de Deus, respaldado na palavra, esperam na sua palavra. Aquele que viveu apertado dele e jogado no fundo do poço por causa das suas iniquidades, agora perdoado por Deus, quer desfrutar de intimidade com Deus. Como é que está a tua intimidade com Deus? Como é que está a tua busca ao Senhor? Quanto tempo você dedica diariamente para ler a Bíblia? Tem gente que só lê a Bíblia uma vez por mês. Tem crente que só abre a Bíblia quando vai no culto. E agora que não tem culto físico, visível, né? Presencial, como é que faz, querido? Todo dia é dia para nós estarmos na presença do Senhor. Todo dia nós temos que buscar desfrutar dessa intimidade com Deus, através da adoração, através da oração, através da meditação na palavra, através do jejum e da comunhão juntamente com os irmãos. São as disciplinas espirituais para termos intimidade com Deus. Agora, né, o salmista nos mostra que ele anseia, né, mais do que os guardas desejam o romper da manhã para saírem do turno. Tenta imaginar um guarda doido para acabar a noite para voltar para casa. Então é essa figura, essa metáfora que o salmista usa aqui. Os guardas, né, os vigias, os sentinelas, doidos para saírem do turno do seu trabalho e voltarem para o aconchego do seu lar, onde então desfrutarão do seu descanso. Querido, que você que está longe de Deus, talvez esteja me ouvindo aqui, meu amado, minha amada, é tempo de voltar para a casa do Pai, é tempo de voltar para o seu lar, para o aprisco do Senhor Jesus. Você que está longe, ou quer você esteja perto, é tempo de termos intimidade com Deus, de termos fome de Deus, de buscarmos o Senhor mais do que nunca na história da nossa vida. Deus está com os braços abertos para te receber de volta. Você que tem vivido como um filho pródigo, tem vivido de maneira inconsequente, irresponsável, volte. Você que está lambuzado na sujeira desse mundo, comendo a comida dos porcos, volte para o aprisco do Senhor, volte para a casa do Pai, porque na casa do Pai há alegria, há descanso eterno, há paz nos nossos corações. E aí vem o 6º princípio que nós aprendemos. Deus nos dá uma grande comissão. É o que diz o versículo 7, põe a sua esperança no Senhor,
ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. O salmista está dizendo: olha, todos vocês que estão me ouvindo, eu que estava sofrendo, clamei ao Senhor, Deus veio e me redimiu, mostrou o meu pecado, mas perdoou o meu pecado, e agora ele diz que Deus demonstra com ele um amor leal, e por esse amor leal, por ter experimentado essa plena redenção, ele chama todos os seus ouvintes a que ponham a sua esperança no Senhor. O que nós podemos aprender com isso? Deus nos dá uma grande comissão, querido. Deus nos dá uma missão de vida, uma grande comissão, é mais do que uma missão, é entrarmos na missão do reino de Deus. Aquele que recebe a missão de Deus não cala os seus lábios, abre a sua boca, fala aquilo que Deus tem feito na tua vida, o quanto você tem sido abençoado no Senhor. Aquele que foi transformado pelo poder de Deus, ele quer repartir com outros a mensagem da compaixão divina, da misericórdia divina, da graça do Senhor. Aquele que foi impactado com o poder de Deus anuncia essa gloriosa redenção oferecida pelo Senhor através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós não podemos nos calar. Nós temos que ser como o salmista, dizer a todos: ponham a sua esperança no Senhor. A nossa esperança não está nos políticos, a nossa esperança não está num partido, seja A, B ou C, a nossa esperança não está nos Estados Unidos ou qualquer nação poderosa, a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não pode estar na OMS, a Organização Mundial da Saúde, muito menos na ciência que está batendo cabeça para resolver essa pandemia. Não, a nossa esperança, meus amados, está no Senhor. Ponha a sua esperança no Senhor. E Israel aqui é um tipo, é um símbolo do povo de Deus, porque nós somos o Israel espiritual, o povo de Deus, inseridos na graça de Deus, na família de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E esse que entende, compreende isso, ele sai das profundezas, do desespero da sua alma, e se torna, no poder de Deus, num semeador de esperança. Isso é tremendo, irmãos. Aqueles que sofreram lá atrás, no passado, passaram por mazelas terríveis, dores horríveis, sofrimentos terríveis, da mesma maneira que nós passamos por isso, e em Deus nós superamos a angústia, a dor, o sofrimento, o tormento, tudo isso. Da mesma maneira que nós somos consolados por Deus, nós vamos ser instrumentos de Deus para consolar a vida de outras pessoas. Você que foi resgatado, você que foi salvo, tudo isso que Deus fez na tua vida não foi apenas para te abençoar, mas para fazer de você, aquele que estava nas profundezas do desespero, eu e você nos tornemos, pela graça de Deus, em semeadores de esperança, em pregadores do Evangelho, em sinalizadores do reino de Deus, aqui e agora, onde estivermos, aonde a planta dos nossos pés pisar, vai ser abençoado, porque a bênção de Deus e o favor de Deus está conosco, está sobre nós. Querido, eu estou aqui para dizer que você não está sozinho, Deus está com o seu povo. Deus está com o seu povo, e é o último princípio que nós aprendemos, o sétimo. Deus redime o seu povo. Deus redime o seu povo. Deus restaura a nossa sorte. Deus muda a nossa sorte. Quando Deus entra na nossa vida, um divisor de águas surge na nossa história. A nossa história de desespero, em câmaras profundas da nossa alma, em angústia terríveis, nas profundezas, onde nós estávamos perdidos nos pecados, nos delitos, na sujeira desse mundo, Deus nos resgata do império das trevas e nos conduz ao reino do seu Filho amado, ao reino da luz, ao reino de Jesus. E sabe, amados, isso fala isso, o povo de Deus só está de pé, em vez de estar nas profundezas, porque é o Senhor quem o redime. É o que nós vemos do versículo 8. Ele próprio, o Senhor, redimirá Israel de todas as suas culpas. Outras versões diz, de todas as suas iniquidades. Ou seja, não apenas as nossas iniquidades, mas de todas as nossas iniquidades, de todas as nossas culpas. Não viva mais culpado, não viva mais preso ao passado. De todas as nossas iniquidades, Jesus tem poder para perdoar você. O sangue de Jesus tem poder para perdoar
todas as nossas iniquidades. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus também pode nos livrar, nos redimir de todos os nossos males, pode nos dar solução aos nossos problemas, pode nos tirar de crises familiares. Deus pode nos dar sabedoria, graça, boa gestão, capacidade sobrenatural para sairmos de crises econômicas, de pandemias, de doenças, de mazelas, seja o que for. Deus tem a resposta para mim e para você, no tempo de Deus e do modo de Deus, conforme nos ensina Eclesiastes. É Ele que nos dá completo perdão, e nele temos gloriosa redenção. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? E eu gostaria de terminar com um lindo trecho de Jeremias 31, 33 e 34, é uma palavra profética para mim e para você, para nós que somos povo de Deus, para você que está longe e hoje, a partir dessa noite, vai voltar para os caminhos do Senhor, vai se render ao Senhor, vai consertar sua vida com Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias 31, 33, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se desses 7 princípios que nós estamos aprendendo, que nós aprendemos hoje. Deus nos resgata das profundezas da alma. Primeiro princípio. Segundo princípio, Deus escuta o nosso clamor. Terceiro princípio, Deus revela a nossa pecaminosidade. Mas aí vem o quarto princípio, Deus deseja a nossa restauração e a purificação da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida através do sangue de Jesus. O quinto princípio, Deus promove uma fome espiritual, para que venhamos a crescer em santificação, em honra, intimidade, em graça e glória diante de Deus. O sexto princípio, Deus nos dá uma grande comissão, nós que fomos salvos, resgatados, purificados com o seu sangue, usufruímos da misericórdia, da compaixão e da graça de Deus, não temos como nos calar. Temos que contar das maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. E por último, Deus é o redentor do seu povo, Deus redime o seu povo. Ele pode mudar a sua sorte, Ele pode te tirar da crise, da angústia, da dor, do sofrimento mais profundo que talvez você esteja vivendo, ou às vezes um ente querido, um familiar, alguém que está sofrendo. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, nós precisamos do Senhor. Deus é conosco, eu serei o seu Deus, diz a Bíblia, e vós sereis o meu povo. Seja povo de Deus, seja filho de Deus, seja cheio do Espírito Santo e receba a glória e a graça de Deus na sua casa, na sua família. Vamos orar, coloca a mão no seu coração, vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da tua bendita palavra, porque cremos no poder do nome de Jesus. A tua palavra é maravilhosa, ela é quem nos capacita, Pai, a superarmos as mazelas dessa vida, a angústia, Pai. No meio da angústia nós clamaremos ao Senhor, na dor, na dificuldade, no problema, e não somente nisso, em todo momento, em toda hora nós queremos viver na Tua presença, queremos orar ao Senhor, queremos ver a mão de Deus operando a nosso favor, queremos ver Deus agindo, e agindo Deus, quem impedirá? Ó Deus, vai manifestando a Tua graça, vai selando essa palavra com poder e glória, vai trazendo de volta o que está perdido, aquele que está desviado, aquele